Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao curso de Python para engenheiros da Wikimania. Nós estamos agora na terceira aula do segundo módulo, que é um módulo que está tratando dos conceitos introdutórios da linguagem Python. Então, até a última aula, nós vimos os conceitos de tipos de operadores em Python, tipos de variáveis em Python e como definir funções usando a linguagem Python. Na aula de hoje, nós vamos aprender sobre como realizar controles de fluxo em Python. Então, o que é isso de controle de fluxo? Bom, é quando um arquivo, um script em Python é executado, e por padrão, segue-se uma sequência da primeira linha do arquivo, e assim sucessivamente, passando-se a execução linha a linha até chegar-se no final do nosso arquivo .py. Ou, no caso da execução por linha, cada linha que é executada segue uma sequência linha após linha. Mas às vezes você precisa que o seu programa não siga essa sequência linear. Você precisa que ou ele tenha ramificações ou repita algumas partes do código. Por exemplo, se você está no seu código, você precisa que o usuário forneça algum tipo de valor e, dependendo desse valor que o usuário fornece, o seu código tem que executar diferentes comandos. Se esse valor for de um tipo ou de uma determinada quantidade, uma determinada sequência tem que ser executada, e se ele não for daquele tipo ou daquele valor que era esperado, aquela sequência não é executada, e em vez disso uma outra sequência de comandos é executada. Ou seja, você vai ter partes do seu código que estão escritas, que estão definidas, mas que não vão ser executadas. Ou então, no caso da repetição, você pode precisar que uma determinada parte do código seja executada N vezes em repetição. Então, em vez de você ficar só repetindo o próprio comando, você pode também usar uma estrutura de controle de fluxo para permitir essa repetição. E na linguagem Python, essas estruturas de controle de fluxo são os condicionais e os loops, que nós vamos ver em detalhes agora. Então, começando pelas condicionais, o tipo mais simples de controle de fluxo, que é o famoso C, o if. O que ele vai dizer? Se ele vai fazer uma determinada comparação, usando aqueles operadores de comparação que a gente viu, vai avaliar se uma determinada expressão é verdadeira, e se ela for verdadeira, um determinado bloco de código vai ser executado. Se essa opção não for verdadeira, aquele bloco de código não vai ser executado. E, em vez disso, você pode dar uma alternativa, que é indicada por esse else, o senão. Se, senão. Então, nessa ilustração que tem aí na tela, o seu código começa lá com um bloco de código A, todos os comandos ali nesse bloco A vão ser executados, e aí vai chegar no if. No if, ele vai avaliar se a expressão dada é verdadeira. Se o booleano for true, for verdadeiro, ele vai executar o bloco B. E ele não vai executar o bloco C, porque o else, o senão, ele só vai ser avaliado se aquela expressão inicial do if for falsa. E aí, saindo desse bloco, ele vai para o bloco D. Então, a sequência desse código, se a expressão for verdadeira, seria A, B, D. Se a expressão do if for falsa, ele não vai executar o bloco B. E, em vez disso, ele vai para o bloco que está definido ali no else, que é o C. Então, a sequência do código passa a ser A, C, D. Então, como é que você escreve, de fato, uma condicional no Python? Você começa usando a keyword if, e aí, entre parênteses, você escreve qual vai ser a expressão que vai ser avaliada, lá com os operadores de comparação, se um valor é igual ao outro, se é maior, maior, igual, se é diferente. E depois dessa avaliação da expressão entre parênteses, você coloca os dois pontos. E aí, a partir da linha seguinte, você tem que respeitar uma indentação para que todas as linhas que tenham essa mesma indentação após a linha do if vão ser consideradas como parte desse bloco da condicional.
Então, segue a mesma lógica que a gente viu na aula passada para as funções. Você tem que seguir os 2 pontos e a partir dos 2 pontos, tudo que tiver indentado com a mesma indentação vai ser considerado parte daquele bloco. Então, a mesma observação feita na aula passada vale aqui. Se a indentação que você está usando for de 4 espaços para começar a sua linha daquele bloco, todas as linhas que você quiser que façam parte daquele bloco tem que ter os mesmos 4 espaços. Se você chegar e colocar 3 espaços para alguma linha, ela não vai ser considerada parte daquele bloco e provavelmente vai dar um erro na sua execução. E se você quiser colocar um else, um senão, o que o código vai fazer se a expressão for falsa, apenas se a expressão for falsa, você volta para a indentação, volta para a borda esquerda do seu arquivo, escreve a keyword, a palavra-chave else, e dá os 2 pontos, e aí mesma regra, passa a indentar todas as linhas de código que você quer que façam parte do bloco do senão, do else. E aí tem uma outra possibilidade, que você pode dar quantas alternativas ao primeiro if quanto você quiser. Em vez de ter só um senão, você pode dar várias possibilidades usando essa palavra-chave elif, que é basicamente else if. Então, se a primeira condição não for verdadeira, avalie essa outra condição aqui. Então, se essa segunda condição for verdadeira, aí você executa esse outro bloco aqui. E não tem limite de quantos elif você pode colocar. Você pode dar quantas alternativas você precisar. Então, nesse exemplo que está aí na tela, primeiro na primeira linha, já vou chamar a atenção que está sendo usada essa função int para converter o input da tela. Isso é importante, porque a função input, que extrai um dado que o usuário fornece na tela, ela vai ter como padrão um formato de string. Então, se a gente quer usar essa informação da tela para fazer alguma conta, a gente tem que converter ela ou para um inteiro ou para um flutuante, um float. Então, estou convertendo para um inteiro e aí estou jogando numa condicional. Estou avaliando se esse inteiro que o usuário vai me dar é menor do que 10. Se ele for menor do que 10, vai ser executado esse primeiro print. O valor do inteiro e a frase é menor do que 10. Se ele não for menor que 10, o código, o interpretador vai passar para a segunda opção, nesse primeiro elif. Então, ele vai avaliar, aqui está entrando, nesse exemplo, o uso dos nossos operadores lógicos. Ele vai avaliar 2 condições ao mesmo tempo. Ele vai ver se esse inteiro é maior ou igual a 10, que provavelmente vai ser, já que a primeira condição foi falsa. E, ao mesmo tempo, esse inteiro x tem que ser menor do que 20. Então, ele tem que obedecer as 2 condições ao mesmo tempo para poder entrar nessa segunda opção, nesse segundo print, que é x é pelo menos 10, mas menor do que 20. E se mesmo assim as 2 condições continuarem sendo falsas, lembrando que para a lógica AND, para o E, ele só vai ser executado se as 2 condições avaliadas, se as 2 comparações avaliadas forem verdadeiras. Lembrando aquelas combinações de booleanos que os operadores lógicos fazem. Então, só se ele tiver verdadeiro e verdadeiro, é que o booleano resultado vai ser verdadeiro para essa condicional ser executada. Então, sendo falso o resultado, ele vai passar para a próxima avaliação. Ele vai para o segundo elif, que ele vai verificar se x é maior ou igual a 20, que provavelmente vai ser, e ao mesmo tempo se x é menor do que 50. Nesse caso, se essas 2 condições forem verdadeiras ao mesmo tempo, ele vai imprimir na tela x é pelo menos 20, mas menor que 50. E se tudo até agora for falso, provavelmente x vai ser então maior que 50, ele vai entrar nesse else, que vai ser a última opção para essa sequência de condicionais. Ele vai imprimir na tela x é maior que 50. Bom, agora nós temos o segundo tipo de controle de fluxo no Python, que são os loops. O loop é quando você precisa repetir uma determinada parte do código N vezes.
Então, né, começo lá com o meu bloco de comandos A, e aí tem um bloco B que eu preciso repetir várias vezes, e aí o meu código final ele pode ser A, B, C, né? Pode ser só uma vez, pode ser duas vezes, pode ser 10, pode ser 100, pode ser 1000, quantas vezes forem necessárias. E para fazer isso no Python, tem três tipos de loop, que são o for, while e o while else. Então vamos ver com calma cada um deles. O while é o tipo de loop mais simples e que ele ele é um pouco similar à instrução do if, mas ele vai repetir qualquer que seja, né, esses statements, enquanto aquela expressão que está sendo avaliada continuar sendo verdadeira. Então, enquanto aquilo for verdadeiro, ele vai continuar repetindo, né? Após ele executar o statement, ele vai voltar para a linha do while e avaliar a expressão de novo. E aí ele vai executar o statement de novo e vai voltar para o while e avaliar de novo para executar novamente. Então, quando você usa o while, você tem que ter certeza que no seu código vai ter alguma coisa dentro desses statements, né, que em algum momento vai fazer com que a expressão passe a ser falsa. E a gente vai ver no final da aula um exemplo bem legal disso. Aí na tela, né, tem já um exemplo desses, que é um loop while para imprimir na tela os números de 0 a 9. Então, ele cria um inteiro chamado count e ele vai avaliar. Enquanto count for menor que 10, ele vai imprimir na tela count, o valor desse count, mais um espaço. E, né, antes de encerrar o bloco do while, ele vai pegar esse valor de count e vai somar 1. Então, vai pegar, né, usando aquele operador de atribuição mais igual, ele vai pegar count novo igual a count antigo mais 1. Então, isso vai mudar o valor de count e vai garantir que em algum momento, né, ele vai deixar de ser menor do que 10. Isso vai então garantir que o meu loop while vai parar em dado momento. Ele não vai continuar para sempre, não vai ser um loop infinito. E a outra observação pertinente é que essa avaliação inicial, assim como o if, né, ele só vai entrar no bloco do while, ele só vai executar os comandos que estão ali dentro do bloco se essa condição for inicialmente verdadeira. Então, se eu pegasse ali o meu count e inicializasse ele com um valor de 100, por exemplo, em vez do 0, ele nem ia entrar, né, no loop do while, ele não ia executar, não ia fazer nenhum desses prints, porque ele precisa que a condição seja inicialmente verdadeira para entrar dentro do bloco. E, né, no caso de eu ter um loop infinito, né, se eu só fizesse while count menor que 10 e print count, né, sem mudar o valor desse inteiro count, ele ia ficar imprimindo 0 para sempre, não ia parar nunca, e eu teria que interromper o meu programa na base da força, né, usando geralmente um Ctrl+C, que é o comando de terminal Linux para matar a execução de um programa. O while else é um pouco similar, mas ele vai te dar uma alternativa caso aquela condição, né, que está sendo avaliada nos parênteses seja ou inicialmente falsa ou passe a ser falsa em algum momento. Então, similar ao exemplo que nós vimos no último slide, nós teríamos lá um inteiro sendo inicializado com o valor 0 e um while para avaliar enquanto esse inteiro estiver abaixo de algum valor, ele vai ser impresso na tela e vai ser incrementado, né, o valor dele vai ser aumentado. Então, num dado momento, essa condição, né, de i menor ou igual a 5 vai passar a ser falsa. Quando essa condição for falsa, ele vai para o else, vai escrever na tela o valor agora excede 5. E isso aconteceria, né, esse else seria ativado também se, né, o meu i inicial não fosse 0, né, fosse um número maior que 5. Se eu começasse ali com i igual a 10, ele ia avaliar a expressão do while, ia ver que é falsa e ia direto para o else. O segundo tipo principal de loop em Python é o loop for, que é
o ideal quando a gente sabe quantas vezes exatamente a gente precisa repetir aquele bloco de comandos, né? A gente dá para o loop for a nossa quantidade de repetições diretamente. Então, a declaração do for, ela obedece essa sintaxe, né? For, dou aí um nome de uma variável, usa essa palavra-chave in e dou um range, um intervalo para ele iterar, e aí sim dou os meus 2 pontos e coloco o meu bloco de comandos a serem executados. E né, eu queria chamar a atenção para essa palavra-chave, para essa parte do intervalo que você tem que dar, porque isso pode ser feito com uma função chamada range, Python, né, uma função built-in, em que você simplesmente dá o número de repetições. Então, nesse exemplo aí, for i in range 10, eu estou dizendo para ele que ele vai repetir esse comando de print i 10 vezes. Lembrando também, mais uma vez, né, que assim como aquela lógica que a gente viu lá das listas, né, em que o primeiro elemento nunca é 1, é sempre o 0, né, começa o primeiro elemento da lista é o elemento, tem o índice 0. Da mesma forma, né, esse primeiro valor de i, o Python vai inicializar como 0. Então, o que ele vai imprimir na tela vai ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Que aí, né, ele vai ter feito 10 repetições. Então, essa expressão, né, do for, ela é avaliada em 3 partes. Primeiro, essa instrução de inicialização, né, como eu estou dizendo, for i, ele precisa criar essa variável i, né, que vai ser, nesse caso, um inteiro. Depois, ele vai avaliar a expressão do intervalo, né, ele vai ver como que eu dei esse intervalo para ele, nesse caso, esse range 10, então ele vai entender, ok, então eu tenho que repetir 10 vezes. E depois ele vai, de fato, entrar, né, no bloco e ver qual é o comando que ele tem que repetir 10 vezes, ou a lista de comandos. Então, né, como eu tinha adiantado, nesse exemplo aí ele vai imprimir na tela os números de 0 a 9. E usando, né, aquela definição de listas e strings, o nosso intervalo que é dado a um loop for pode ser uma lista ou uma string. E isso é muito útil, como a gente vai ver quando a gente estiver aprendendo sobre arrays e manipulação de arrays em Python. Então, nesse exemplo que vocês estão vendo na tela, eu estou criando uma string com o meu nome, Natália, e né, que é uma string que tem 8 letras. Então, quando eu faço esse for, para cada item na string name, ou seja, o Python vai entender que ele tem que repetir esse loop for 8 vezes, já que o meu nome tem 8 letras. Então, né, esse print item, né, item vai ser cada elemento da minha string, ele vai simplesmente imprimir uma letra depois da outra, até chegar às 8 letras. Então, isso mostra, né, nesse contexto que esse in, ele nada mais é do que um tipo de operador no Python. Né? Ele é um operador que consegue acessar membros de sequências, membros de listas. E aqui 2 instruções muito interessantes quando você está lidando com loops em geral. O break e o continue. Às vezes você está, né, iterando, né, fazendo lá o seu loop, né, fazendo suas várias repetições, mas pode ser que em determinado momento essa quantidade de repetições atinja uma determinada condição, que é uma condição de parada. Então, para a gente na engenharia, né, se a gente está resolvendo, por exemplo, um método numérico, a gente está lá fazendo diversas iterações no nosso método, e em determinado momento o nosso método pode convergir antes de atingir o número máximo de iterações. Então, a gente precisa que ele pare, né, aquele loop, porque eu já consegui achar a minha solução do método. Para fazer essa parada, existe aqui o word break, que ela vai simplesmente fazer com que o loop seja finalizado onde ele está, né, caso essa condição seja estabelecida for verdadeira, e ele não vai chegar até o número total
de repetições que foi dado. Então, nesse exemplo que está aí na tela, está sendo criado, né, um for para ir para repetir 10 vezes, né, para ir de 0 a 9. Só que se esse number, né, esse item, for igual a 5, né, quando ele for igual a 5, que eventualmente vai ser, está sendo feito um break. Então, né, o statement, o comando que vem depois é imprimir um número na tela. Então, ele vai começar a iterar, né, o índice inicial vai ser o 0, então ele vai imprimir 0, depois ele vai imprimir 1, imprimir 2, imprimir 3, imprimir 4. E aí, quando ele chegar no number igual a 5, ele vai encontrar o break e vai parar. Ele não vai chegar nesse comando de print. Então, a grande aplicação disso, né, para a gente na engenharia é avaliar a convergência de um método. Se o método convergiu, ele não vai continuar, ele vai sair do loop for. E o mesmo vale para o while também. Nessa instrução continue, a lógica é um pouco diferente. O que eu estou dizendo é que ele tem que pular uma iteração. E depois ele vai continuar na iteração seguinte. Ele só vai pular aquela, né? E não vai parar o loop de repetições. Então, nesse exemplo dado na tela, esse mesmo exemplo de ir imprimindo os números de 0 a 9, o que vai acontecer se tivesse if number igual a 5 continue, é que quando ele chegar no number igual a 5, ele simplesmente não vai executar a sequência de comandos que vier depois desse if, né, que no caso seria o print. Então, ele vai imprimir 0, 1, 2, 3, 4. Quando chegar no 5, ele vai encontrar esse continue. E aí ele vai continuar a partir, né, voltar lá para a linha do for e avaliar, executar o bloco para quando number igual a 6. Então, ele vai imprimir 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Ele vai simplesmente pular a iteração do 5. E é importante, né, ressaltar a diferença entre um break e um return, né? Os dois têm essa ideia de parada, só que, né, o break ele simplesmente sai de um loop, mas depois o seu código continua normal, né? Não é porque você está dando break no loop que o programa vai parar ali mesmo, a não ser que não tenha mais nada de código depois daquele loop. Se continuar tendo código depois do loop, ele vai continuar executando normalmente, ele só vai sair do loop. E é diferente do retorno de uma função. Que é o retorno da função, ele vai simplesmente parar. Se você está definindo uma função e o retorno dela está antes de outras partes de código, ele não vai executar as partes de código que foram escritas depois do retorno. Ele vai realmente parar ali e acabou aquela função. Ele não vai continuar lendo. Né? E continue é uma forma conveniente de você pular uma iteração. Se você quiser, né, encerrar uma determinada iteração mais cedo, aí tem determinadas aplicações mais específicas. Então, antes de encerrar essa aula, vamos ver um exemplo prático lá no Google Colab. Eu escrevi aqui um script em Python para a gente resolver uma equação achar a raiz de uma equação usando ou o método de Newton-Raphson ou o método da bisseção. Então, aqui na engenharia, né, a gente sabe que o método de Newton-Raphson é um método que avalia, usa a questão da série de Taylor, né, trunca ela no primeiro termo, e ele basicamente, né, usa aqui a expressão de derivada é igual à variação da função de x sobre a variação do próprio x. E como a gente quer encontrar, né, a raiz da função, né, sendo a raiz da função o valor de x tal que f de x igual a 0, obtém-se aqui essa expressão para iterar o x. Cada novo valor do x na iteração k mais 1 vai ser igual o x da iteração anterior menos a função avaliada nesse x da iteração anterior sobre a derivada da função avaliada nesse x anterior. E aqui a gente usa, né, os loops para
para fazer essa conta, né, vou passar linha a linha desse código aqui com mais calma. E a outra opção é o método da biseção, que é aquele método que você tem que dar um intervalo, né, A e B, que deve conter a raiz da sua função, né, você tem que garantir que aquele intervalo contém a sua solução. E o que ele vai fazer é avaliar qual é o valor da função no valor mínimo do intervalo, qual é o valor da função no valor máximo do intervalo, vai ver qual das duas está mais perto de zero, né, na raiz, né, lembra que a raiz é aquele que f é tal que f de x igual a zero, e a que estiver mais longe, ele vai alterar o valor dela para a média entre os dois itens do intervalo. Então, ele vai, né, diminuindo essa distância entre os dois pontos do intervalo até que essa distância dele seja seja pequena o suficiente para que eles encostem ali na raiz, né, da função. Então, ele garante essa convergência se você realmente fornecer um intervalo que contenha a raiz. Então, vamos aqui escrever, né, em Python um código para resolver, né, calcular a raiz de uma função usando ou o método de Newton ou o método da biseção, né, o usuário que vai determinar qual método vai ser usado. Então, a gente começa aqui importando o pacote matemático, né, de funções matemáticas. A gente usa aqui o nosso def para criar uma função, que vai ser a função que a gente vai resolver, que a gente vai procurar a raiz, que é uma função x sobre 2 ao quadrado menos seno de x. Então, né, lembrando aqui que a gente pode usar o operador de potenciação para elevar essa expressão ao quadrado, e a gente pode usar a função seno de x, que está definida no pacote math, acessando ela com math. O nome da função. E aqui definir também, né, a derivada dessa função para usar lá no método de Newton-Raphson, que é preciso. Então, derivada de x sobre 2 ao quadrado menos seno é x sobre 2 menos cosseno. E aqui, então, criei uma função para resolver o método de Newton. Coloquei aqui uma descrição dela, né, caso o usuário, né, queira saber o que essa função faz usando lá aquele comando .help. E aí crio aqui o meu chute inicial, né, para esse x. Ele vai ser imputado do usuário, né? Então, como a função input ela traz para a gente, o Python vai entender ela como uma string. Eu estou usando aqui a função float para converter essa string em um flutuante. E estou atribuindo esse valor inicial a uma nova variável chamada x. E estou perguntando ao usuário qual vai ser a tolerância, né, do método. Quanto que o usuário vai considerar que a minha solução está suficientemente próxima de zero. E como eu estou usando o Newton-Raphson, né, ele é um método que não garante convergência. Ele pode acabar divergindo se o seu chute inicial for muito ruim, né, muito distante, né, da raiz, e se for também, né, uma função que ela tem um comportamento que não tem um valor mínimo, né, o gráfico dela não tem um mínimo global, que se você der, né, um chute inicial ruim, você pode acabar indo numa direção totalmente, né, contrária ao da raiz, já que, né, esse método usa a derivada. Então, estou definindo um número máximo de iterações. E estou entrando no meu loop for. Então, eu estou fazendo for i no range do número máximo de iterações, ou seja, o número máximo de repetições desse loop for é 1000. E estou escrevendo aqui a expressão para calcular o x da nova iteração com base no x inicial. E aí, né, enquanto esse método não convergir, ele vai calcular esse novo x e depois vai atribuir esse novo valor calculado ao x0 para que ele passe a ser, né, o x de iteração anterior na iteração seguinte, para ser, né, avaliado a função e a derivada da função nesse x. E aí eu vou checar a convergência. Vou usar aqui o meu if.
vou avaliar a diferença entre o x dessa iteração novo, né, e o da iteração anterior com essa função fabs do módulo math, que é uma função que calcula o modo, né, o valor absoluto de um número. Então, pegando aqui o valor absoluto dessa diferença. Se ficar abaixo da tolerância, né, ou seja, suficientemente próximo de zero, eu vou dizer que o método convergiu e vou imprimir na tela quantas iterações ele usou para convergir. Né? Como o nosso for se inicia de zero, né, eu tenho que botar aqui no meu format i mais 1, que aí, né, se, por exemplo, se ele convergir na primeira iteração, eu quero que imprimir na tela que convergiu em uma iteração e não em 0 iterações. E aí estou usando o break. Porque se ele convergiu, eu não preciso continuar indo, né, repetindo o meu loop for até as 1000 iterações. Eu quero que ele pare, porque eu já achei a solução para a tolerância que eu dei. E aí, né, se ele não convergiu, ele vai atribuir o valor novo calculado ao x0 para continuar na iteração seguinte. E se ele tem aqui um outro if que vai avaliar se eu já cheguei no meu número máximo de iterações. Nesse caso, se o meu i for max iter menos 1, né, lembrando que como esse for, né, o primeiro item vai ser 0, então o último item, né, para ele repetir 1000 vezes vai ser 999. Então se i for igual a 999, ou seja, estou na minha última iteração e não vou mais voltar aqui para o meu loop para iniciar tudo de novo, eu já vou imprimir na tela, olha, o Newton-Raphson não convergiu dentro dessas 1000 iterações. E aí essa função, enfim, vai retornar qualquer que seja esse último valor de x0 que o método conseguiu encontrar. Que pode ser um valor muito louco, né, se a minha função não tiver um bom comportamento e esse chute inicial dado for um chute que vai levar o método a divergir. Então tem que ter esse aviso aqui falando para o usuário, ó, o método não convergiu, não achei a solução, não achei a raiz dessa função. E aí, vou passar, né? Repare aqui a indentação, né? Eu estava aqui no meu loop for com esse espaço aqui de 1, 2, 3, 4, né? 4 espaços até os meus comandos que caracterizam o meu bloco do for. Né, e quando eu entrava aqui nos ifs, eu dava mais espaços, né, para mostrar que eu não estou dentro do for, estou dentro do if. E aí, quando eu saio desse for, eu voltei, né, para os espaços originais que eram lá da função Newton. Então, aqui eu saí do for, voltei para a mesma indentação lá da definição da função Newton, que era de 1, 2 espaços. Então, note que aqui esse return ele está com 2 espaços, então eu sei agora, o Python vai entender que eu não estou dentro do loop for, mas eu ainda estou dentro da função Newton. E aqui eu não estou mais com nenhum espaço, então o Python vai entender, ok, não estou mais dentro da função Newton. Então começo agora definindo outra função, que é a função biseção. Coloco aqui um comentário, na verdade na definição, né, do que essa função faz. E, né, peço para o usuário imputar para mim quais são os valores dos intervalos de busca e convertendo, né, para float, porque senão o Python vai entender isso como string. Faço o mesmo para a tolerância, né, do método. E, né, como esse método da biseção ele garante a convergência apenas se o meu intervalo realmente contiver a raiz, eu tenho que fazer aqui uma avaliação para ver se esse meu intervalo realmente tem a raiz. E uma forma de fazer isso é avaliando a função no ponto A e a função no ponto B e vendo se o produto delas é maior que zero. Porque se elas contêm a raiz, né, se entre a f de A e a f de B tem um f de x que é igual a zero, então o f de A vai ter um sinal e o f de, o f de B vai ter outro sinal. Né? Um vai ser positivo e o outro vai ser negativo, necessariamente. Então, né, se eu fizer o produto delas e esse produto não for menor que zero, não for positivo com negativo para dar negativo, eu já sei que o meu intervalo dado ele não vai ter a função. E eu vou mudar para o método de Newton-Raphson para ver se o Newton-Raphson consegue, então, achar essa raiz, né, já que a obsessão eu já sei que não vai conseguir. E estou usando aqui o return, retornando para o método de Newton. Repare aquele comentário que eu fiz no final da aula, que como tem um return aqui,
nada disso mais vai ser executado depois desse return. Essa função parou ali, ela já vai retornar esse valor e acabou. Não executa nada que tem depois dela, da função, no caso, né? O que tem fora da função vai ser executado normalmente, já que eu estou dentro do bloco da função. Tá, então, mas se esse if então for falso, né? Se o produto dessas duas avaliações em A e B for menor que zero, tudo isso daqui vai ser ignorado pelo Python e ele vai continuar a partir daqui. Então, se esse if não for verdadeiro, a gente vem para esse while, né? Esse loop while, que ele vai ser repetido enquanto o valor absoluto entre a função avaliada em A e a função avaliada em B for maior que a tolerância. Então, note que aqui, né, eu mudei a lógica. A condição para eu continuar repetindo o meu loop é estar acima da tolerância. Então, eu vou aqui aplicar o meu método, que vai mudar o meu A e o meu B. Né? Se o B for o que tiver o valor absoluto da função maior, o valor dele vai mudar para a média entre o A e o B. E se for o A, né, o que tem o valor maior da função, o valor mais distante de zero, vai ser o A que vai ser mudado. Então, como eles estão sempre mudando, eu vou garantir que, eventualmente, essa tolerância vai ser atingida. Então, eu não preciso me preocupar com esse loop ser infinito, porque eu já verifiquei aqui em cima, né, que a minha raiz com certeza está dentro desse intervalo. Então, eu sei que esse while vai ser finito. E, né, quando ele terminar essa iteração, esse loop, né, e essa condição aqui for finalmente falsa, né, quando a distância entre essas duas funções estiver abaixo da minha tolerância, suficientemente próxima de zero, eu vou retornar aqui o valor mínimo entre o A e o B. Nesse caso, né, a função mínimo, ela avalia o valor mínimo em um determinado intervalo e ela é uma função built-in do Python. Né? Repare que eu não precisei usar o math ponto para acessar ela, porque ela é built-in, ela não é do módulo math, do pacote math. Então, note, aqui nesse return eu estou, né, eu saí da indentação aqui do while, né, de 1, 2, 3, 4 espaços, voltei para a indentação de 2 espaços, que era lá da função bisseção, e agora eu saí da função bisseção, voltei aqui para a bordinha esquerda do meu arquivo. Então, saí da função bisseção, e como antes o nosso código só teve definições de função, a execução de fato vai começar a partir daqui. Vai imprimir na tela. Esse é um script para calcular a raiz da função par. Né? Essa aqui é a função que eu defini lá naquelas f e d de f. E estou pedindo para o usuário imputar um valor para selecionar um método. Tipo, aperte 1 para usar Newton-Raphson e aperte 2 para usar abscissão. E aqui, né, eu estou tendo esse cuidado de, bom, eu estou usando input, esse cara vai ser uma string. Então, eu estou avaliando aqui se essa string vai ser o número 1, vai ser o caractere 1 ou vai ser o caractere 2. E estou usando aqui o meu elif, né, o meu else if. Se string for caractere 1, ele vai pegar essa variável root e vai pegar o retorno da função Newton. E vai escrever na tela a raiz da função foi encontrada com o valor pá. E vai dar esse valor da raiz. Se esse método igual ao caractere 1 for falso, ele vai avaliar se essa outra condição aqui vai ser verdadeira. Bom, então não é igual a 1, vou ver se vai ser igual ao caractere 2. E aí, né, se for igual ao caractere 2, ele vai pedir, né, raiz vai ser o valor retornado pela função abscissão e vai imprimir na tela que a raiz foi esse valor. E aí, né, então, se o meu usuário não escreveu nem 1 nem 2 na tela, ele vai vir para esse else que vai dizer na tela, ó, erro, método desconhecido, não sei o que é isso que você digitou, preciso que você digite ou 1 ou 2 para mim. Ok? Então, vamos executar esse código. Chegar aqui no final, né, vamos executar.
usando aqui o Google Colab. Então ele começa, né, imprimindo na tela esses scripts para calcular a raiz da função tal, selecione o método. Então vamos começar avaliando pela abscissão. Avaliar pela abscissão, escolher aqui método 2. E aí ele vai me pedir qual é o valor mínimo do intervalo. Vamos dar aqui um intervalo de 1,5 e 2. Tolerância de 10 a menos 4. 10 a menos 4. Raiz da minha função é esse número aí, 1,9337. Então, ele achou a raiz da minha função pelo método da abscissão. Vamos testar, então, se eu usar o método de Newton-Raphson, né? Como é que ele vai calcular, se ele conseguir achar a mesma solução, né? Vamos comparar as soluções dos dois métodos. Então, vamos agora selecionar o método 1. E aí, agora ele vai me pedir, né, o chute inicial. Vamos usar 1,5 também, né? Já que a gente viu que a nossa raiz está suficientemente próxima, ela vai dar 1,9 alguma coisa, segundo o método da abscissão. Então, vou dar aqui 1,5 de chute inicial e a mesma tolerância. E ele convergiu em 5 iterações, legal, e achou, né, uma raiz suficientemente próxima do que o método da abscissão tinha encontrado. Então, com esse exemplo, nós conseguimos aplicar esses conceitos que a gente aprendeu nesse módulo para resolver métodos numéricos usando Python. Então, voltando aqui à nossa apresentação, para encerrar, né, vou mostrar para vocês quais foram as referências usadas, né, que estão sendo usadas nesse curso, né. Então, todas essas leituras são bem recomendadas, inclusive esse livro do Nagar, que é um bom livro para iniciantes em Python nessa área de engenharia, né, dá bastante conceitos e sugestões de outras ferramentas, né, além do Google Colab que a gente está usando aqui nesse curso. Tem várias outras ferramentas que você pode usar para aprender a programar em Python. E, né, para encerrar, nessa aula nós vimos a questão de controle de fluxo, mas no módulo como um todo, então nós aprendemos todos os conceitos básicos para programação em Python, né? Vimos como se cria variáveis, como se usa funções, como se cria novas funções, como se usa funções que já existem, como se usam os diversos tipos de operadores, quais são os operadores que existem em Python, como se fazem operações lógicas, como se faz atribuições e como se usa controle de fluxo. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e entendido esses tópicos. E a gente se vê na próxima aula, que a gente vai começar no próximo módulo, que já vai ser sobre pacotes de Python. Então, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato aí pelo QR Code do meu LinkedIn que está na tela, ou acessar o QR Code do LinkedIn da Wiki Brasil. Muito obrigada e até a próxima!